Se você aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir diretamente com seu fortalecimento, considere fazer uma doação direta via Pix, de qualquer valor, escaneando o QR Code no canto superior esquerdo da tela ou usando nossa chave Pix, pixmgf@yahoo.com. O meu mais sincero muito obrigado a todos os que contribuírem. O continente de Westeros nos dias atuais é majoritariamente dominado, pelo menos ao sul do Gargalo, por adoradores dos sete deuses trazidos pelos Ândalos durante sua migração para Westeros, também conhecidos como os deuses modernos, em contraposição aos deuses antigos dos primeiros homens, que continuam sendo cultuados no norte e para lá da muralha. E um dos aspectos mais importantes dentro do escopo da adoração dos sete deuses é a ligação quase umbilical com o fenômeno e a instituição da cavalaria, que é tipicamente preponderante também em territórios dominados pelos adoradores dos sete, e esse é precisamente o caso de nosso objeto de estudo no vídeo de hoje, o Vale de Arryn. Por isso, e sem mais delongas, comecemos a discutir o fenômeno da cavalaria no vale. O primeiro ponto importante a se destacar sobre a cavalaria nessa região dos reinos é que foi através do vale que a cavalaria como uma instituição e uma ideia primeiro adentrou o continente, pois foi aqui, mais especificamente na região dos Dedos, no nordeste da região, onde as velas ândalas foram primeiro avistadas nos futuros sete reinos, e onde os primeiros aventureiros e senhores da guerra ândalos puseram seus pés pela primeira vez. Sendo assim, é de se imaginar que a cavalaria seja uma instituição muito presente na cultura e na mentalidade do povo do Vale, e assim isso é, apesar de alguns ainda tomarem a Campina, com sua poderosa tradição e sua forte economia, como o epicentro da cavalaria em Westeros, em detrimento do Vale, mas eu não estou aqui para solucionar essa questão, e deixarei que vocês sejam os juízes dessa disputa. Os primeiros cavaleiros no vale foram também os guerreiros responsáveis pela tomada da região para os Ândalos, se unindo sob a figura de Sor Arthys Arryn, que já era nascido na região, aliás, após anos de conflitos sangrentos com os primeiros homens, para fazer frente à última coalizão dos primeiros homens organizada e liderada por Robert II, da Casa Royce, que lutava para tentar conservar seu próprio estilo de vida e para manter vivo também seu reino. Os cavaleiros de Sor Arthys demonstraram toda a sua perícia e sua indubitável superioridade tecnológica durante a chamada Batalha das Sete Estrelas, o embate final nessa guerra entre civilizações, e foram os responsáveis por colocar Robert e seus comandados de joelhos, unificando toda a região do Vale sob Sor Arthys e inaugurando uma nova era na história dessa região crucial para a história de todo o continente. Com isso, a cavalaria aqui gerou raízes, e os cavaleiros do vale passaram a contar com uma fama lendária em todos os reinos, como alguns dos mais experientes e habilidosos lutadores que o continente era capaz de produzir. Os cavaleiros do vale são como outros cavaleiros de Westeros de maneira geral, mas devido ao fato de os Arryn se contarem entre as linhagens ândalas mais antigas e, portanto, mais prestigiosas, eles se sentem de algum modo superiores aos cavaleiros de outras regiões, como se essa ligação aos Arryn e a sua gloriosa história os enaltecesse de alguma forma. Desde os tempos da conquista do Vale, da fundação do Reino das Montanhas e do Vale, governado pelos Arryn, os Cavaleiros do Vale tiveram como suas principais funções estarem sempre preparados para ir à guerra quando convocados, e especialmente se manterem alertas para combaterem os infames guerreiros selvagens dos clãs das Montanhas da Lua, descendentes de primeiros homens que se recusaram a se deixar subjugar pelos Ândalos, e por isso recuaram até as impossíveis alturas das Montanhas da Lua, para manterem vivo sua luta e seu estilo de vida. Disse, no entanto, que quando os Cavaleiros do Vale se aproximam, tais homens dos clãs fogem tão rápido que é como se derretessem como a neve do verão, o que nos leva a ponderar que as histórias sobre as proezas dos Cavaleiros do Vale provavelmente não são exageradas. Os Cavaleiros do Vale também têm como função a proteção da região e a defesa de seus interesses, como na instância em que contenderam durante a Guerra através das Águas contra os descendentes dos primeiros homens do Norte, os comandados da Casa Stark, pelo domínio das ilhas conhecidas como as Três Irmãs. As ilhas juraram sua lealdade aos reis da Casa Arryn, após o evento conhecido como Estupro das Irmãs, e coube aos Cavaleiros do Vale liderarem as forças do Falcão na missão de conquistar as ilhas, que haviam sido ocupadas previamente pelos homens dos Stark e dos Bolton.
Quando o conquistador Aegon Targaryen e suas irmãs chegaram a Westeros, o Reino do Vale acabou sendo incorporado ao novo Reino do Dragão sem a necessidade de um conflito militar, de modo que os cavaleiros da região não precisaram testar seu valor em batalha contra os Targaryen. Mas ainda assim, o prestígio e o orgulho que os cavaleiros do Vale sentiam de si mesmos e de suas ações perduraram mesmo após a capitulação aos invasores estrangeiros. Tempos mais tarde, logo após o final da Dança dos Dragões, conflito no qual os Arryn se mantiveram mais recolhidos, apesar de nominalmente alinhados ao lado negro, houve uma luta dinástica pelo poder no seio do vale, e os cavaleiros da região se viram divididos entre dois ramos conflitantes da casa Arryn. Os Cavaleiros do Vale voltaram a ser testados a quando da eclosão da primeira das rebeliões Blackfyre, ainda assim permanecendo leais aos Targaryen, ao contrário do que ocorreu durante a chamada Rebelião de Robert, quando o senhor da casa, Lord Jon, liderou as forças rebeldes contra o exército de Aerys II, o último rei da dinastia, levando seus cavaleiros para lutarem nas batalhas contra as forças lealistas, em especial durante a derradeira Batalha no Tridente, onde os homens do Vale alcançaram a glória máxima, auxiliando na derrota do exército comandado pelo príncipe real Rhaegar Targaryen, enquanto o próprio sucumbia perante o peso e o poder do martelo de guerra de Robert Baratheon. Na atualidade, os Cavaleiros do Vale permanecem sendo algumas das maiores inspirações para os aspirantes a guerreiros em todas as partes dos Sete Reinos, com a possível exceção do Norte, onde os caminhos dos velhos deuses ainda são predominantes, e permanecem sendo também alguns dos mais orgulhosos, teimosos e aguerridos representantes da instituição em todo o mundo conhecido, preservando seu meio de vida através das eras, se assegurando de que os meios e os caminhos da cavalaria permanecerão fortes e vivos pelos anos vindouros.